Olha só, agora sim nós vamos ver que uma descoberta de cientistas da Embrapa Meio Ambiente e da Universidade Federal de Goiás deverá facilitar e tornar economicamente viável a produção de pesticidas biológicos aqui no Brasil. Vamos entender melhor os resultados desse estudo com uma das autoras dele, a bióloga e médica veterinária Valesca Lima. Valesca, muito bom dia, está me ouvindo agora? Tudo certo por aí? Bom dia, Felipe. Agora sim, estou te ouvindo. Uma satisfação nossa em recebê-la por aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença. Eu queria então que você apresentasse um pouquinho desse estudo para a gente, Valesca, para a nossa audiência. Queria que você trouxesse primeiro o objetivo de vocês em relação a esse estudo e quais foram as descobertas que vocês fizeram que facilitam aí a produção, que podem facilitar a produção de biopesticidas por aqui. Claro, Felipe, eu que agradeço, né, por esse convite. Bom, a nossa pesquisa, ela já faz parte de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo há um bom tempo. Nesse caso, nós temos uma parceria com a Embrapa Meio Ambiente, a parceria do nosso laboratório, que é o Laboratório de Patologia de Invertebrados, lá no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Então, basicamente, nós já trabalhamos com esses bioprodutos para combate a pragas agrícolas e no nosso carrapato nós trabalhamos também com carrapatos. Os pesticidas, biopesticidas, eles já são utilizados no Brasil de várias formas e são um programa de sucesso no Brasil. Mesmo assim, existem ainda algumas resistências em relação à utilização de produtos biológicos, principalmente porque esses produtos eles são considerados como mais, digamos assim, as pessoas têm resistência porque não acreditam ainda que ele funcione. Mas nós já temos provas de que ele funciona muito bem. No entanto, uma das resistências seria pelo preço, pelo custo de produção desses biopesticidas. Então, a nossa pesquisa foi direcionada a procurar formas de diminuir esse custo sem perder a qualidade do nosso bioproduto. Muito bem, de fato, as pessoas elas ainda carecem de algumas informações em relação a essas questões de bioinsumos, biopesticidas. As pessoas não acreditam muito na eficácia, né? E aí vocês trazem essas descobertas aí que vão facilitar, né, um pouco mais essa produção. E você falou aí em viabilizar a questão financeira, tornar mais viável, né, a produção. Por que dentro desse estudo vocês conseguiram concluir ou direcionar esse trabalho para que esses produtos se tornem cada vez mais viáveis, a produção deles, quando a gente pensa em questão financeira? Por que ele vai se tornar, a partir desse estudo, um pouco mais barato? Então, quando a gente pensa em controle biológico, a gente tem basicamente dois propágulos fúngicos, que a gente chama, que são duas formas desse fungo se propagar no ambiente. E essas duas formas a gente tem basicamente conídeos e blastosporos. Temos outras formas também, mas essas são as mais utilizadas. Os conídeos, eles são considerados mais resistentes a fatores abióticos, fatores ambientais, como, por exemplo, calor, radiação ultravioleta, fator de dissecação, né? Todos esses fatores que fazem com que o fungo perca um pouco da sua viabilidade no ambiente. E os blastosporos, eles são considerados mais frágeis, mas embora eles sejam, de fato, em certa proporção, um pouco mais frágeis, eles são muito capazes de causar infecção no seu hospedeiro, naquele artrópode de praga, e eles são considerados mais baratos e mais, vamos dizer que fáceis de produzir. Fáceis não é bem o termo adequado, mas assim, para a gente entender de uma forma geral, eles são mais fáceis de produzir. Então, a gente está trabalhando para tentar manter a produção, uma produção de blastosporos que seja de um isolado fúngico, que seja capaz de matar o artrópode de praga, que seja facilmente produzido, numa forma de produção industrial totalmente controlada e que seja mais barato nessa produção. Não que seja tão caro quando a gente compara com um produto químico, mas como a gente ainda tem essas barreiras de convencimento, né, das pessoas a utilizarem, de certa forma, esses produtos biológicos, então nessa pesquisa a gente foi procurar uma forma de produzi-lo de uma forma mais barata, sem perder a qualidade desse produto. Muito bacana. E a gente pode afirmar que essa solução encontrada por vocês, ela também de alguma maneira se torna uma solução sustentável ou mais sustentável ainda?
Com certeza, né? porque muitos desses bioprodutos que a gente usa, né, são resíduos agroindustriais. Então, eles são utilizados na indústria para produzir algo, como, por exemplo, o que a gente encontrou de mais vantajoso foi a utilização de farelo de semente de algodão. O farelo de semente de algodão, ele é utilizado na indústria para a extração do óleo de algodão. E esse resíduo, geralmente, ele pode ser utilizado na alimentação animal, mas existe uma faixa de restrição, né? Não pode ser utilizado em uma grande quantidade. Então, geralmente, esse resíduo ele vai ser desprezado pela indústria e pode até mesmo gerar uma contaminação ambiental. Então, a gente está proporcionando aí a utilização de um substrato barato e que vai diminuir essa probabilidade de que isso venha contaminar o meio ambiente. Muito bacana essa solução encontrada para aproveitar de uma maneira mais integral, né, esse resíduo. E o mundo, a gente sabe, né, está cada vez mais ligado nessas questões de avanços tecnológicos, inovações, inclusive, é claro, o agronegócio. Pensando num potencial de mercado, como você enxerga esse potencial a partir dessas descobertas feitas por vocês? Tem um bom potencial? Ah, sim, sem dúvida. Eh, o produto biológico, como eu falei no começo, ele apresenta ainda grandes restrições. Entretanto, o Brasil é um exemplo de sucesso. E a gente espera que esses produtos possam se difundir ainda mais a utilização deles, de uma forma que, em algum momento, a gente pode diminuir a utilização de pesticidas químicos, que a gente já sabe que tem um efeito a longo prazo que é nocivo tanto para os animais, quanto para o ambiente, quanto para a nossa saúde também. Então, isso aí que a gente está desenvolvendo faz parte de uma longa pesquisa, mas que tem uma abordagem totalmente integrada no conceito que a gente tem de saúde única, né? Que envolve saúde do ambiente, saúde dos animais e a saúde humana. Muito bacana. E como é que está esse estudo? Você considera ele concluído? Vocês querem avançar ainda de alguma maneira com ele? Existe algum próximo passo que você pretende dar com esse assunto? Na verdade, quando a gente trabalha com ciência, a gente nunca considera nada concluído, né? Então, a gente tem sim alguns outros passos que a gente quer seguir. Alguns deles a gente já começou, inclusive. Eh, Mas assim, não posso dar muito spoiler, mas o nosso objetivo é sempre melhorar esses processos, proporcionando com que esses fungos, eles de fato, eles sejam mais utilizados do que eles são atualmente. Então, no nosso laboratório, nós temos pesquisas com essas pragas agrícolas, mas também com carrapatos, e a nossa perspectiva é de que no futuro nós possamos lançar alguns produtos em relação a carrapatos também. Muito bacana. Olha, se a gente pudesse, né, tivesse tempo, a gente podia destrinchar muito mais a pesquisa. É um estudo técnico também, então acho que a gente conseguiu ser bastante didático, trazendo aqui os pontos principais desse estudo. Então a nossa audiência já está mais antenada nessa novidade aí. Quero agradecer demais a sua participação, desejar um ótimo fim de semana e dizer que o canal está aberto. Então vamos voltar a conversar sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, outros estudos, outras pesquisas, viu? O canal está sempre aberto. É muito bacana a gente trazer esses assuntos para a nossa audiência. Obrigado mais uma vez. Certinho, Felipe, eu que agradeço. Pode chamar sempre, porque quando é para falar sobre essas coisas a gente se empolga e se der a gente fala 2 horas sobre isso.